E sobre os depoimentos de hoje, conversamos agora com o cientista político Eduardo Green. Eduardo, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kalina, prazer estar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Prazer é todo nosso. Bom, Eduardo, como o depoimento de Ricardo Barros pode impactar na CPI da Covid? Agrava o clima entre a oposição e os governistas? Dá para tirar alguma coisa do que foi dito hoje? Não, o depoimento em si do deputado Ricardo Barros não vai agravar o clima na CPI, porque ele já está bastante complexo do ponto de vista da relação de oposição, que tem cada vez mais reunido provas contundentes daquilo que parece ser problemas sérios no manejo com a compra da vacina, com os contratos em si, e a relação com a bancada de senadores que vem tentando, a meu juízo, defender o indefensável, que é a postura do governo Bolsonaro em relação ao processo desastroso que se deu de compra de vacinas no ano passado e mesmo nesse ano. O que o depoimento do deputado Ricardo Barros traz como um componente importante é que ele é o pivô de um episódio que pode fazer com que a CPI chegue ao coração do governo e ao próprio presidente Jair Bolsonaro, na medida em que ele é a pessoa mencionada pelos irmãos Miranda no seu depoimento na CPI. Então, é nesse sentido que o depoimento do deputado Ricardo Barros, inclusive muito contraditório, com uma série de informações que não tinham veracidade totalmente comprovada, é ampliar a possibilidade da CPI chegar onde ela deseja chegar, que é a responsabilização do presidente Bolsonaro pela condução desastrosa da pandemia até o presente momento. Então, é nesse sentido que eu acho que o depoimento do deputado Ricardo Barros, ele é uma peça na análise que vem sendo feita pela CPI de toda a documentação relativa à compra da vacina, particularmente em relação ao Covaxin, que relaciona de maneira mais direta o Ministério da Saúde com a intermediação feita pelo deputado Ricardo Barros, de modo que quando ele vier certamente a ser convocado para um novo momento, ele terá mais dificuldades para justificar as questões que hoje ele alegou de maneira que ele julgou ser contundente, estão todas baseadas em provas. Então, talvez a novidade que nós tenhamos hoje no depoimento do deputado é que certamente há muito mais o que dizer e certamente a CPI se aproxima a partir do depoimento do deputado Ricardo Barros de conseguir juntar evidências mais robustas que, se não chegarem diretamente à pessoa do presidente, vão robustecer muito mais a possibilidade dela apresentar um relatório que responsabilize o governo, que responsabilize a conduta do presidente, e é exatamente por isso que o deputado experiente como sabendo que ele poderia, nesse depoimento do dia de hoje, ser emparedado pela comissão com perguntas talvez difíceis de responder, que ele intencionalmente provocou aquela situação que levou ao cancelamento da sessão. Ou seja, o deputado busca ganhar tempo, busca recombinar com o governo e com o presidente como ele vai se comportar daqui para frente, busca ajustar com o presidente a sua situação de líder de governo, busca ajustar com o seu advogado como é que ele vai se posicionar durante esse processo, porque o deputado, com a sua postura hoje agressiva, um pouco arrogante, ele foi percebendo ao longo do seu depoimento que ele não conseguiria sustentar as suas afirmações contra as evidências baseadas nos fatos que todos os senadores da CPI, sobretudo a senadora Simone Tebet, com muita capacidade, têm da análise de documentos e que conseguiriam confrontá-lo de maneira mais clara e talvez mais aguda. Eduardo. Então, é nesse sentido que o deputado, utilizando aqui uma expressão popular, ele acusou o golpe e ele provocou o encerramento da sessão porque algo naquilo que ele imaginava ser a sua narrativa não deu certo. E, portanto, eu encerro aqui com essa palavra que vem sendo muito utilizada tanto pelo deputado Ricardo Barros, como, sobretudo, pelos governistas nas sessões da CPI, que é a da narrativa. O deputado tenta dizer que ele tem provas documentais e
os senadores de oposição do chamado G7 na CPI têm apenas uma narrativa. Mas ele se deu conta que, na verdade, a CPI tem muitas evidências factuais contra o governo e particularmente contra ele, Ricardo Barros, razão pela qual, repito, o deputado experiente que é, percebendo que estava no momento que poderia lhe causar algum tipo de dificuldade, tomou essa decisão de criar um embaraço que resultou no cancelamento da sessão. Esperemos o próximo capítulo, ele certamente será muito mais agudo contra o deputado, porque, repito, isso é a antessala de uma situação que pode levar diretamente ao presidente da República nesse episódio relativo às vacinas e ao combate à Covid-19. Eduardo, para a gente finalizar rapidamente, o que esperar da cariação entre Onyx Lorenzoni e Luiz Miranda na próxima quarta-feira? Eu acho que a principal questão aqui parte, primeiramente, da mentira do depoimento feito naquela ocasião pelo ministro Onyx Lorenzoni, secundado pelo coronel Elcio Franco, que depois foi factualmente mostrado ser uma construção fictícia pela senadora Simone Tebet, alterando e adulterando documentos que o deputado Luiz Miranda mostrou como justificativa que seu irmão, funcionário do Ministério da Saúde, mostraram. Então, acho que essa acariação ela pode ser importante se o deputado Luiz Miranda conseguir não apenas sustentar o seu depoimento anterior, mas se ele conseguir trazer novas evidências que consigam fazer a CPI ter mais elementos que confirmem aquilo que ele já disse. Se o deputado Luiz Miranda conseguir suportar a pressão, tanto das redes bolsonaristas, a pressão do próprio governo, que nesse sentido nós sabemos que geralmente são pressões muito duras contra oponentes do governo, e se ele conseguir desmontar a construção fictícia ou até mentirosa que o governo buscará fazer para justificar que a verdade dos fatos não está com o deputado Luiz Miranda, mas sim com o governo, representado pelo deputado Onyx Lorenzoni, nesse sentido, ela poderá agregar alguma informação nova que já não se tem na CPI, ou seja, já se sabe que o governo mentiu em relação a adulterar o documento. Já se sabe que o governo tinha todas as informações necessárias para encaminhar a compra de vacinas. Já se sabe isso. Então, será necessário que o depoimento do deputado Luiz Miranda consiga agregar fatos novos, talvez que ele consiga trazer o que ele tem dito até agora, que ele tem provas de tudo que ele disse, que ele comentou na fatídica reunião com o presidente Bolsonaro no dia 20 de março. Essa é a expectativa, mas há que se esperar, porque, repito, certamente o deputado deve estar sendo alvo, ele e a sua família, de pressões muito fortes, o que é comum no padrão político da relação do governo Bolsonaro com os seus adversários políticos, tratados como inimigos políticos. É um padrão muito comum nas redes bolsonaristas de achincalhamento, de ofensas verbais e até mesmo promessas de ameaça física. É nesse nível de confronto político que, infelizmente, o país se encontra por meio do governo e dos seus apoiadores. Então, espera-se que o deputado, se ele conseguir superar essa pressão e conseguir trazer fatos novos que confrontem as mentiras do governo, ele certamente será mais um depoimento que vai colocar mais uma peça importante no xadrez político que fará com que a CPI vá ampliando as evidências que já tem de sobra para responsabilizar o governo pela conduta em relação à CPI e, sobretudo, pela corrupção que a cada dia que passa se torna mais evidente, que fez com que o governo tivesse esse comportamento em relação à compra de vacinas no nosso país. Ok, Eduardo Green, cientista político, mais uma vez obrigado por aceitar aí o nosso convite e participar do Jovem Pan Agora. Muito obrigado, um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no programa. Boa tarde.